boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso seminário. O tema hoje é esquizofrenia. Gostaria de levar vocês a uma profunda reflexão, lembrando que vocês precisam de reassistir três filmes, né? Que é Os Três Cristos, Tempo de Renascer e O Marquês de Sade, tá? O livro, que é importante, apesar de ser um romance psicanalítico, mas ele vai dar uma abrangência muito grande, junto com os filmes, uma nova abordagem, um novo olhar de trabalhar com a esquizofrenia, uma situação onde é que essa patognomia, ela, ao mesmo tempo que ela atrai as pessoas, ela cria um certo repúdio, um certo medo, um certo estigma, por ser uma doença que a pessoa perde totalmente a capacidade integrativa na sociedade. Tá? Também lembro o documentário sobre Istamira, tá? Está disponível no YouTube. Vejam, analisem, façam a, a reflexão de vocês. Tá? Até porque, no segundo seminário, eu vou escolher dois de vocês para poder falar sobre esquizofrenia e sobre a segunda parte aqui do seminário. Tá? Gente, é estudar, 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 ler. É um assunto gostoso, um assunto que mexe com todos, sabem disso. É um assunto que chama muita atenção, tá ok? Então vamos lá, né? Esquizofrenia. Quero apresentar aqui essa tabela que todos já conhecem, né? E vou falar até aqui só a parte da afetividade. Então, quero lembrar que todo ser humano, quando nasce, a gente temos a senso-percepção, né? Ou seja, a gente recebe estímulos internos e externos, pede acolhimento e dá respostas. Exemplo, uma criancinha, quando ela está mamando e ela está saciada, ela não tem condição de virar para a mãe e falar assim, chega. Ela costuma repelir o bico do seio ou a mamadeira e, na tentativa da mãe amamentar mais, ela começa a regurgitar. Então, essa é o tipo de primeira comunicação que os filhotes humanos têm, tá? Existem dois pontos cruciais na espinha dorsal da pessoa, que é o ponto G51 e o D49, que é a senso-percepção de estímulos agradáveis e estímulos desagradáveis. E isso aí vai ficar gravado para sempre no, na, 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 nas lembranças minêmicas da pessoa. Então, uma criança que foi muito deixada aleatoriamente ao léu no berço é uma criança que vai guardar aqueles estímulos como negativos, como falta de acolhimento, calor humano, né? Por isso que eu criei e falo muito essa frase, né? Rato lambido é rato feliz, ou seja, toda cria, se você vê todos os animais, uma das coisas que as mães fazem é limpar, lamber o filhote, dar carinho demais. Você vê que eles crescem espertos, né? Aquela cria que é largada de lado por alguma coisa que a mãe recusa, aquela cria ela cresce sem estímulos, com medo, sem senso, percepção. E é também assim o filhote humano, tá? Então, uma mãe que desagradava, batia, xingava muito,
Não é que aquela palavra vai ficar gravada porque ela não entende ainda, ela não tem essa capacidade de apreensão das palavras. Ou seja, você é chata, você é um menino chorão, mas ela vai gravar a inflexão da voz e o jeito que aquela mãe vai acolher e alimentar aquele filhote. Isso é gravado, tá? O segundo momento é a tomada de consciência. E naquela tabela de Cal Abraham, a gente vê lá na parte oral, né? Na parte da mãe, na fase da mãe, na fase oral, há alguns pontos de fixação onde é que é estabelecida a doença mental, ou seja, na fase oral, ponto de fixação e possibilidades de instalação da esquizofrenia e de estupor, estados de estupor, tá? Então, a discriminação, integração do real permite atenção e orientação no mundo e a integração de diversas funções específicas. Podemos considerar o eu como síntese dinâmica da totalidade psíquica. Naquele momento é que há, então, a falta de carinho, a falta de lamber aquele filhote. Esse eu, ele não vai se estabelecer, ele vai se estabelecer como um eu dividido. E o livro, né, o eu dividido, do Dr. Lang, né, Ronald Lang, é um dos melhores livros para entender dentro da linha psicanalítica a esquizofrenia. Então, a gente vê na nossa clínica as pessoas que não têm um eu estabelecido, um eu fortemente desenvolvido, né? Então, é uma pessoa que há uma supressão do superego dela, né? E isso vai afetar diretamente a afetividade da pessoa, tá ok? Na sua integração com o mundo, o sujeito é afetado, atingindo o seu ser. Gente, a fase assim, maturacional primordial para o neonato é entre 1 aninho a 1 ano e 3 meses de idade. Repito, quem fez essa média foi um pediatra e grande psicanalista, René Spitz, que trabalhava em creches, né, de acolhimento de crianças que as mães tinham que trabalhar ou abandonavam seus filhos, e ele percebeu que essas crianças mantinham um estado no berço, um estado motor apático, sem vontade, olhar longe, sem pulsão de vida, tá? Então, lembrando vocês que esse gráfico desenvolvido por mim, ele leva vocês dentro da clínica a pensar profundamente como um ser é afetado, ou seja, os afetos são coisas primordiais na nossa vida. O homem avalia e valoriza os objetos e situações e estímulos colocando-os em termos positivos ou negativos, que é a forma mais geral da valorização. Então, quando eu uso muito na clínica, né, com os meus analisandos, vamos aprender a positivar o positivo, e a gente vê que a maior parte do ser humano, eles positivam muito o negativo. Ah, minha vida é assim, eu não vou ser nada, porque em 1900 e cafunga, meu pai me batia, minha mãe me abandonava sozinho em casa, não é? Então, ali ele está demonstrando para nós a carência infantil. Então, a gente, através do comportamento e da fala do adulto, a gente percebe a carência infantil. Então, aquele adulto é uma criança num corpo de adulto. E aí lembro até a frase de Machado de Assis, né? A criança
é o pai de todo adulto, ou seja, aquele que faz com que o adulto haja como ela, como uma criança. A esquizofrenia varia em sua psicopatologia, psicodinâmica, etiologia e curso clínico. Dois pacientes com o mesmo diagnóstico de esquizofrenia podem parecer completamente diferentes. Essa variabilidade tem levado a entender-se a esquizofrenia não como uma entidade clínica, mas um grupo delas. Lembrei aqui agora, em, isso rendeu um processo milionário nos Estados Unidos contra um professor de psicanálise. Isso está até disponibilizado no YouTube, eu vou achar o link e mandar para vocês. Um professor fazendo uma pesquisa para mostrar que a psiquiatria era uma, era uma condição de poder em cima da loucura, em cima da condição de criar entidades para internação. Ele convidou 7 alunos e os alunos toparam, e ele ensinou cada aluno que tipo de sintomas eles iam produzir, tá? E encaminhou esses alunos para alguns hospitais. Desses 7 alunos, quase 6 foram internados. E apenas um que não foi internado. E ele ia visitá-los, né? E tentava fazer com que eles ficassem lá nesse hospital o mais tempo que eles aguentassem. Se o aluno não desse conta, ele tirava. Até que um deles, sendo drogado direto, né, com remédios, principalmente com haloperidol, né, para tratamento de esquizofrenia, não estava aguentando a pressão. E aí a experiência foi descoberta. E aí os hospitais, então, junto com os médicos, processaram esse homem. Tá? Gente, que absurdo. E que ele ainda mostrou que como um diagnóstico é feito em tão pouco tempo, ele quis mostrar isso, né? E a gente vê isso hoje aqui, direto no Brasil, 15 minutos num consultório psiquiátrico, o cara já sai diagnosticado e com uma lista imensa de remédios, tá? Então, quantos diagnósticos errados? Tá? A esquizofrenia, ela foi estudada em 1800 e, se não me engano, 84, um pouquinho antes de Freud, por um psiquiatra alemão chamado Emil Kraepelin. E ele, então, dividiu em alguns subgrupos e começou a criar uma nosografia, ou seja, os sintomas que daria, que o médico veria para diagnosticá-lo como esquizofrênico. Então, até hoje, a psiquiatria nada mais é do que uma soma de sintomas. Se vocês verem DSM-4 e o CID-10, se o paciente atender aqueles critérios ali, então pode diagnosticá-lo como esquizofrênico e por aí vai. Mas a gente vê lá no filme, Os Três Grilos, que aquele terapeuta, ele desdobra aquilo. Ele começa a perceber a psicodinâmica, que é muito mais importante do que apenas os sintomas. Exemplo, quer ver um exemplo? Que pode gerar um erro médico fabuloso. As pessoas que são portadoras que precisam de tomar insulina, de diabetes, tá? Com o passar do tempo, elas começam a produzir sintomas esquizofrênicos, inclusive por causa dos efeitos colaterais da insulina.
Viram como é que a coisa é muito mais séria? Tá? Os pacientes esquizofrênicos sofrem de perturbações em diversas áreas de função psicológica. A dificuldade mais evidente pode compreender padrões de conduta, relações interpessoais manifestas, processos mentais subjetivos ou mesmo regulação física. Tá? Nós vamos ver isso passo a passo. Um paciente pode exibir grandes variações sintomatológicas, tanto de um determinado momento como no decorrer de toda a sua vida. A enfermidade pode estar tão circunscrita que aparece uma psicose orgânica aguda, ou poderá ser tão inesperável da personalidade básica como um transtorno de caráter. E aí se complica muito na hora de fazer o diagnóstico. Estão percebendo? Pode ocorrer com regularidade suficiente para ser diagnosticar, para ser designada como periódica. A qualquer momento poderá haver notável incompatibilidade entre várias áreas de função do paciente. Então, por isso que é melhor prestar atenção na psicodinâmica daquela pessoa, daquele analisando, do que ficar se detendo em apenas contar sintomas. Tá? Perturbações dos afetos. Então, vocês estão vendo que a primeira coisa que nós, psicanalistas, queremos entender na psicodinâmica de uma hipótese diagnóstica de esquizofrenia é a perturbação do seu afeto. Tá? Pacientes esquizofrênicos sofrendo de perturbação na regulação e expressão de seus afetos ou de suas emoções. As experiências emocionais subjetivas do paciente pode estar diminuída, enfraquecida ou embotada. Então, a gente nota aquela falta de vitalidade, aquela incapacidade de estar se relacionando com o outro, porque ele foi afetado nos seus afetos. Um filme também muito interessante, que eu acho que quase todo mundo viu, chamado Mente Brilhante, de um matemático, né? Professor de Oxford. Aquele caso é verdadeiro, mas o filme eles deram por questões de crenças, tá? Por questões Está me faltando uma palavra do senso comum aqui. Muito bem, as crenças da época não deixaram o filme terminar com ele entrando com o namorado dele para receber o prêmio Nobel em matemática. E aí coloca uma mulher bonita, né, que ele era casado, separou. Então, demonstra claramente que as esquizofrenias paranoides, as pessoas se esquizofrenizam por não dar conta de assumir a homossexualidade. E aí vocês veem a cura dele por ele mesmo, quando ele começa a se assumir no filme, não é? Então, por pré-julgamentos, por censuras culturais da época, eles mudam a verdadeira história dele. Tá? A experiência emocional subjetiva do paciente pode estar diminuída, enfraquecida ou embotada. Repito, isso é muito importante. Além disso, experimenta dificuldade de expressar e comunicar respostas emocionais de que tem conhecimento. Então, são pessoas que um simples toque, um simples abraço, um simples aconchego de uma pessoa conhecida ou querida, ele rechaça, ele não dá conta. E pode agir até com uma certa agressividade física ou verbal. O paciente, de certo modo,
vem a temê-los como se sua existência independente continuasse, ficasse ameaçada se viesse a sentir ternura por alguém. Vocês lembram lá no filme Os Três Cristos, como é que o Joseph, ele queria ter amizade com o terapeuta, queria ter uma inter-relação afetiva, mas quando ele se dispunha, ele se tornava agressivo, a ponto, inclusive, de machucar colegas. Está todo mundo muito caladinho, está prestando atenção. Ou Sim, professor, eu me lembro disso. Eu estou aqui prestando atenção demais da É conta. porque eu já tive aula de manhã, Também online, sobre né, esse porque eu desliguei um mesmo, tá? pouquinho. então tá bom. Eu me lembro, inclusive, o que me chamou muita atenção foi o olhar dele quando ele recebeu o óculos. É, Sim, a foi carência do mesmo. amor, Aquele olhar dele, isso, exatamente. é isso aí. É Bom, verdade. É então, marcante. sinal que a aula Doutor, está muito interessante, né, Ana? Oi, tá Ana. sim. E o que mais me deixa assim, pensativa é que o esquizofrênico ele tem esse anseio de ter pessoas perto, né? Ele quer ter amigos, mas é o que ele menos consegue fazer. Sim. Ele não consegue manter essa relação de afeto. Ele não consegue, né? Essa fala aqui do texto que fala dos sentimentos que podem estar embotados ou escondidos, né, os sentimentos subjetivos, é Sim. porque ele não consegue administrar suas emoções, então ele não consegue manter ninguém perto e Ele acaba não se dá conta, né, Ana? É como se a Exatamente. alma dele fosse invadida por o afeto é como se fosse assim, tipo um terremoto, sabe? isso, Que vai isso, destruir o restinho de eu que existe dentro dele, Sim, tá? sim. exatamente. Ok? Ô, Ô, doutor, Sérgio, curiosidade. Desculpa, Adriana. Só uma não tem problema. curiosidade. Vamos lá, Nos, Ana. trans, no, nos pacientes, né, fronteiriços, o transtorno do espectro autista, ele é um fronteirista? Repete, deu. O autista, ele é um fronteirista? Ó, porque aí nós temos que pensar o seguinte, na minha opinião, não, tá? Quem tem pensamentos autistas, que seria o fronteiriço, tá? Porque o autismo a gente caracteriza ele como uma síndrome, tá? Uhum, Inclusive, no genetograma, vê-se assim, modificações, né, nos genes, tá? Já uhum, quem tem o pensamento autístico, pode-se fazer exames que não aparece nada, tá? Aparentemente é uma pessoa normal, tá? Mas as defesas deles são tão bem blindadas, né? E reforçadas, que quando eles se sentem ameaçados, eles, eles pulam para o terreno da psicose, né? uhum, Professor, então o senhor está falando que tem pessoas com pensamentos autistas, mas não são autistas, Isso, e tem as pessoas que têm a síndrome de autismo, não é isso, isso? isso, isso que eu estou Ah, falando. bacana. São Sim. duas coisas diferentes. Inclusive, E, nós vamos ver aqui que a gente aborda 9 tipos de pensamentos, tá? E um desses pensamentos que a pessoa ficou regredida e fixada por volta dos 7, 8 anos de idade é esse pensamento autista, tá? Então, hum, foram crianças que não foram estimuladas a estudar, a se comunicar, tá? A uhum, conviver com os coleguinhas. Pô, gente, os nossos filhotes, eles precisam de uma integração social muito grande, porque aquela criança que é colocada
em reclusão, que os pais ou a mãe não permitem que ele tenha contatos sociais com tios, avós, coleguinhas, primos, por aí vai, me veio Uhum, até na cabeça aqui é, a, a, aquele caso do o mochileiro, como é que é? O mochileiro da Machadinha, né? Que está no YouTube, que está na Netflix. Vocês verem que a mãe dele não deixava ele sair do quarto e colocava cortinas escuras. Quando aquele cara era criança, ele não tinha socialização, né? Inclusive, uhum, quando ele começa a atacar as pessoas com a machadinha e ele é entrevistado, você vê assim que o pensamento é desconexo, não é? A linguagem é uma linguagem também desconexa, né? E ele consegue usar de estratégias e ele tem um carisma muito grande, onde é que todos que viram e escutaram o caso dele, antes dele voltar a matar, né? Era uma pessoa que tinha um magnetismo e que atraía as pessoas. E ele ganhou milhões de seguidores acho que é no Facebook dele, não é isso, Adriana? Eu não me lembro aqui agora. Nas redes sociais em geral, né? Em Porque geral, eles fizeram um vídeo dele com o machadinho, né, atacando o moço, e depois ele levantando o machadinho. Acho que ele falou rei, rei, rei. Ele fez um barulho lá que eles gravaram e isso viralizou. e todo mundo Então, onde ele queria falar. ia, todo mundo replicava esse gesto que ele fez. O barulho era smash, 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 né? Ele batendo a machadinha, né? Mostrando smash. Isso, smash, smash, Ou isso. seja, então isso viralizou, né? Então, quer dizer, uma pessoa que dá 3 machadadas na cabeça do outro e faz gracinha com aquilo, aquilo viraliza. E ele passa a ser, então, assim, um super-herói, não é? E logo depois de super-herói, ele vai a bandido numa velocidade muito grande, não é? E aí começam a pesquisar, conversar com a mãe dele, e é assustador como que essa mulher criou, eu esqueci o nome dele, criou esse rapaz, não é? Até uma cortina preta na janela para ele não ver a rua, ela colocou. Ela praticamente criou ele num quarto fechado, num isolamento. Foi aquele caso de São Paulo? Não, não, isso foi nos Estados Unidos, está na Netflix, tá? Ah, tá. Vocês podem assistir lá. Ele via, ele ficava vendo da janela, da greta da janela, os meninos brincando na rua, mas a mãe não admitia que ele descesse para brincar com os meninos. Nem com o primo dele. Teve um dia que Sim, a mãe quase trancou o primo também no quarto. sim, Então, por aí vocês verem que rato lambido é rato feliz, né? Então, verdade. lamber as crias, deixar as crias crescerem, evoluírem, brincarem, porque o ato de brincar e o ato até de brigar, as crianças brigam, é igual dois cachorrinhos. De repente você vê os cachorrinhos tão de boa, daqui a pouquinho um está mordendo o rabo do outro, o pescoço do outro e sai rolando. Quer dizer, é uma preparação para adulto. O Sim, gatinho caçando, né? Brincando com a barata, não mata, não come, mas brinca, né? Vigia. Então, quer dizer, assim é o filhote adulto. Perdão, assim é o filhote humano, não é? Ele tem que brincar, ele tem que se socializar. Ele tem que brigar, ele tem que experimentar depois as normas, as leis sociais, tá? O paciente é uma pessoa infeliz e solitária. A anedonia, o que é anedonia? Anedonia é a falta de vontade de tudo. Não vê por exemplo, o dia hoje está lindo, maravilhoso,
Mas ele não consegue ver as cores do céu, as cores das plantas, das rosas, das pessoas. Ele não vê prazer em nada, ou ausência de prazer caracteriza toda a sua vida, embora raramente seja esta a queixa apresentada. Eles não falam disso, mas eles sentem isso com uma força, com um sentimento tão poderoso dentro deles que deixa eles embotados, incapacitados de falarem sobre isso. Tá? Aqui não. Muito bem. Um indivíduo recobrando-se de prolongado episódio psicótico disse não recordar qualquer momento feliz em toda a sua vida. O esquizofrênico sente conflitos internos acerca de sua própria existência e mesmo os menores prazeres que lhe parecem fora de alcance. Então, são pessoas marcadas por sentimentos incompreensíveis, tá? De como lidar com a beleza da vida, como lidar com a ternura. Ou seja, então, percebe-se que a porção de ternura, que é uma das primeiras coisas que floresce, desabrocha no ser humano, ela vai ser enterrada, ela vai ser sufocada, mas ela está lá. Podem ter certeza. Tanto é que no filme Um Novo Despertar, aparece isso quando o médico começa a trabalhar a afetividade. Até nos Três Cristos também, começa a mexer na pulsão de ternura. Por mais frio que seja a pessoa, por mais incapaz de sentir alguma coisa por alguém, se você souber tocar o ponto certo, esse ponto vai desabrochar essa porção de ternura de novo. Tá? Alguns pacientes esquizofrênicos dizem sentir-se como se apenas desempenhassem um papel ou que as demais pessoas parecem agir como atores. É como visse assim um filme mudo. Alguém já assistiu algum filme mudo? Assim, dá a sensação que não tem vida, parecendo assim marionetes, sabe? Charlie Chaplin, por exemplo? Charlie Chaplin. Tem alguns filmes, né? Eu acho que tempos modernos não tem fala, não tem som. É, Isso. cria uma angústia, pelo menos em mim, cria uma angústia quando eu vi. Assim, sabe? É como se não tivesse vida, tá? Repito, a sensação de estar encenando uma peça provém da defesa de isolamento emocional do paciente é imposta a situação perturbadora. Tá? Eles estão conversando com a gente, estão num grupo, numa rodinha de amigos, seja lá do que for, é como se aquelas pessoas não tivessem vida, não estivessem falando com emoção. Aqui nós estamos trabalhando, nós estamos falando, dissertando sobre esse assunto com emoção, com uma forte integração, porque é um tema fascinante, né? E um tema que nos chama muita atenção. Se tivesse algum aqui, ele estaria vendo como se estivesse vendo um filme mudo. Imagina um filme de faroeste, os caras lá trocando tiro, gritando, mas não aparece grito e não aparece o som do tiro. Não é uma coisa perturbadora? É mais ou menos isso. Tá? Deste modo, permanece distante não só dos seus próprios sentimentos, como dos sentimentos alheios. Então, aqui, no início das reflexões,
eu falando sobre Stamira, né? A gente vê que ela é uma mulher que tem emoção, que foi criado nela uma emoção e um sentimento de amor pelo trabalho dela no lixão, onde é que ela ganhava a sobrevivência dela. E, ao mesmo tempo, na hora que ela entrava em surtos, um sentimento de abandono e um sentimento de estar num lugar infeccionado, podre. Então, a gente vê esse degradê da Islamira entre a possibilidade da cura e a possibilidade dos surtos levar a pessoa a cada vez mais a um estreitamento afetivo. E os preconceitos sociais, estigmas em cima dos portadores de esquizofrenia, vão achatando eles, abandonando eles a cada dia mais à própria sorte. Perturbação do pensamento. Então, nós vimos estados afetivos, agora nós vamos ver como que é a perturbação dos pensamentos. Os pacientes esquizofrênicos encontram dificuldade em organizar seus pensamentos de acordo com as regras gerais da lógica e da realidade. Suas ideias emergem em confusa e desconcertante sequências. Todo aspecto concebível de sua organização é potencialmente defeituosa, conforme o explicam a dissolução de associações, as tangencialidade e a circunstância, a irrelevância, entre outros. Há muitos anos atrás, eu trabalhava com grupos, né, com terapia de grupo, e eu mesclava muito. Eu me lembrei aqui de um, de um participante e ele chegou com diagnóstico de esquizofrenia. E, e eu conversando com ele, fazendo algumas análises, eu achei assim, duvidoso aquele diagnóstico. Muito bem. E eu via que ele era um homem, um rapaz, né? Na época ele devia ter uns 25 anos, se não me engano, 29, por aí. Era um rapaz que tinha dificuldade de integração, de comunicação, tinha vontade de namorar, mas ainda não tinha, era virgem, tinha grandes dificuldades emocionais, afetuosas. Mas interessante, um dia ele me trouxe um caderno e me perguntou se eu queria ver aquele caderno de poesias dele. Eu falei assim, gente, o cara é poeta, mas não consegue comunicar. E foram umas poesias assim, muito bonitas. Foi aí que eu resolvi levar ele para o grupo. Mas antes eu conversei com os participantes mais antigos e pedi que eles me ajudassem a incentivá-lo a falar em público. E aí um dia, um dos participantes levanta, ele também gostava de escrever poemas, começa a falar, conversa lá com essa pessoa e pergunta se ele gostava de poesia. Ele falou que sim, que escrevia. Aí, imediatamente, eu pedi que ele recitasse. Não gaguejou, não sentiu vergonha, não se sentiu encurralado. E aí, no final, foi emocionante que ele começa a chorar e abraça esse outro senhor. E, naquele momento, eu pude ver um momento de grande explosão e euforia de afetividade. Para depois, questões de segundo, ele recuar de novo. E foi ali que a terapia de grupo ajudou a sustentar ele muito, para que ele pudesse se abrir. Tá? Ô, Sérgio, Oi, Adriano. aqui na igreja tem um rapaz, não, não é rapaz, é um homem, ele tem 40 e
acho que é 48 anos, e ele sofre de esquizofrenia. Mas ele senta com a gente e conversa e conta as coisas da vida dele, conta as coisas dele, tipo assim, 1 hora, 1 hora e meia, conversando quase que normalmente, porque é muito remédio também, né? Ele trata com o psiquiatra do posto de saúde e lá no Sersan também. Então, tem muito medicamento envolvido. Mas ele conversa com a gente durante muito tempo, assim, normalmente. Assim, claro, como eu estou falando, né? Por causa da medicação, não conversa tão normalmente. Mas ele conta as histórias da vida dele sentado com a gente lá numa boa. Aí tem algum nível nesse negócio aí, de nível de doença da esquizofrenia? Adriana, não. Não tem nível, né? Esquizofrenia sem nível tem subgrupos, né? Esquizofrenias paranoides, hiperfrênicas, catatônicas, insidiosas e por aí vai, né? Mas uma coisa que você está falando, uma das coisas que acontece muito, um sintoma muito dominante na esquizofrenia é de conversa desencarrilhada. A pessoa começa a falar de um assunto e, de repente, ele assim, parte um outro assunto completamente diferente. Tá? Exemplo, um outro esquizofrênico, que eu trabalhei com ele, lá no grupo, ele chegava, começava a falar algumas coisas, de repente ele virava assim do nada e falava assim, a gente já tem que ir embora, porque eu recebi uma mensagem aqui, isso da cabeça dele, é claro, né? Que a nave espacial está parada ali na esquina me esperando para a gente fazer uma volta intergaláctica. Ele vinha, né, discorrendo um assunto normal com a gente, tá? Aí, de repente, ele mudava, né? Isso que a gente chama de conversa desencarrilhada. Agora, um cara que mantém uma conversa durante 1 hora, tá? Dentro de condições de uma normalidade, com a semântica, com construção de frases elaboradas, eu acho que tem que pensar um pouquinho sobre essa esquizofrenia, né? Porque um dos sintomas É? proeminentes da esquizofrenia é a conversa desencarrilhada, tá? Pois Sintoma, é, teve um dia que ele sentou e conversou comigo a respeito da vida dele. Ah, porque eu estava estudando e eu tenho dificuldade de aprender, então eu saí da escola. Aí depois eu arrumei um namorado, eu trabalhava fora e foi contando assim, sabe? Aí eu casei, eu era muito novo, eu errei porque eu casei muito novo. Depois eu separei. E ele foi contando os casos, assim. Hoje eu tenho um filho, meu filho já está casado, eu vou ser avô, eu os, tenho esquizofrenia, eu trato aqui no posto. Ele foi contando tudo. tá vendo? Quer ver? Oi, Heloísa, pode perguntar. Então, depois que o senhor falar, eu comento. Não, Eu vou cortar o raciocínio. não vai cortar, não. Vai falar. Tá. É porque a Adriana me fez lembrar de um caso aqui verídico que aconteceu com Jacob Levi Moreno, né? Que é o pai do psicodrama. Ah, Ele, ele recebeu no consultório dele um paciente que ele chegou lá e se intitulou o Hitler. Então ele já chegou com aquele personagem que pronto. ele era o Hitler, Ah, né? E aí foi interessante a forma como o Moreno o acolheu. Então ele entrou no jogo dele, pois sim. não, senhor Hitler, né? Que honra receber o senhor aqui, mas foi super interessante esse caso, né? Está vendo? Então, é o caso que a Luísa está trazendo, um caso de um grande terapeuta, né? Moreno. Ele mostra, né? Depois eu tenho aqui na minha biblioteca virtual até uns livros de terapia em grupo, quem quiser eu mando. É muito importante
eu vou brincar, metaforizar, sabe? A gente entrar, navegar na vibe desses caras. O cara chega falando que é Hitler, o outro fala que está incorporado com Fernando Pessoa. O Então, outro que é Cristo. o outro é Cristo. Então, quer dizer que o que que ele quer dizer com isso para nós? Agora, um psiquiatra mecanicista manda aplicar o Aldol, camisa de força e internação, porque ele não está dentro da realidade. Tá? Agora, de qual realidade que ele não está dentro? Porque ele está fora? Eu acho melhor pensar na realidade que ele está fora, porque dentro da realidade dele, ele está muito dentro. Ele está falando do ódio que ele sente pelo ser humano. Uau, hein? Uau, hein? Ok? Então, a realidade de dentro, repete de novo essa parte, isso foi fenomenal. Olha, quando a gente recebeu um paciente assim, nós temos que pensar diferente dos psiquiatras. Um psiquiatra, no caso desse de Hitler, colocava o cara em camisa de força, tá ok? Porque ele falaria que ele está fora da realidade, né? O psiquiatra falaria. Mas não, ele está dentro da realidade que ele criou e vive, tá? Agora, nós temos que entender que ele está fora não é verdadeiro. Ele está dentro da realidade dele. Nós é que estamos fora daquela realidade. E tem que fazer, então, essa volta a essa realidade. Que nós, enquanto sociedade, determinamos que seja. Um exemplo, se nós formos para. Eu esqueci o nome do país aqui, eu estou na dúvida se é Paquistão, não é? Não é Paquistão, é Afeganistão. O Afeganistão. Se você chegar lá numa praça pública, puxar um maço de cigarro e acender um cigarro, você vai preso. Mas se você pegar, que eu esqueço o nome daqueles aparelhos, e começar a fumar ópio em praça pública, Narguilé, chama. Narguilé, narguilé, isso aí. é normal. Perceberam que realidade é uma coisa cultural? Realidade é uma coisa cultural, né? Na Indonésia, você come espetinho de aranha, espetinho de barata, não é? A gastronomia é totalmente diferenciada da gente. Só de pensar me dá ânsia de vamos pensar em comer barata. E eles devem achar esquisito, né? Comer É feijoada. nutritivo, professor. É, É crocante. Eu não gosto, não, troca. Deus me livre. Então, entendeu, Heloísa? Que realidade é essa? Ele não está fora da realidade, ele está dentro da realidade. Então, nós Sensacional. temos que tirar ele fora daquela realidade, descondicioná-lo para apresentar uma nova realidade, ou seja, adaptá-lo à nossa vida social. Doutor, Porque ele vai ser estigmatizado. Não tenha dúvida disso. Tá? pensando aí nesse da Adriana, Então, será que no momento em que ele recebeu o diagnóstico de esquizofrenia, ele não estava passando por um momento sim, desse que a gente está falando, né? Porque o estado de dentro do paciente é o que vale, né? Entrar nesse sim, mundo dele. Será sim, que em um determinado momento ele estava nesse momento de angústia, ao qual ele poderia sim estar alucinando, poderia sim estar tendo algumas certas paranoias, e sim. aí o diagnóstico dele veio, e com a medicação, e como é mais cômodo para ele hoje ter um diagnóstico de esquizofrênico, porque aí ele é isentado de Ah, algumas obrigações, inclusive, isentado de pode ser algumas até situações. aposentado, né? Pode aposentar, né? Pode. Então, eu fico pensando, será que a esquizofrenia dele não é conveniente? Talvez inicial não era, mas pode, com o decorrer dos anos,
ter se tornado, e hoje ele pode até estar com uma certa Ô, medicações. sim, Ana, inclusive nós vamos estudar na segunda parte a esquizofrenia insidiosa, tá? Qualquer um de nós pode passar um período esquizofrênico, tá? A esquizofrenia insidiosa, ela aparece, ninguém sabe como que ela aparece na pessoa, e do mesmo jeito que ela veio, ficou 1, 2 anos, ela vai embora. Entendi. Será que o diagnóstico não foi bem estruturado? Porque se é esquizofrenia, tá? Qual tipo de esquizofrenia? Qual subgrupo? Paranoide? Hebefrênica? Catatônica? Insidiosa? E por aí vai. Uhum. Então, se eu falar assim, eu dou o diagnóstico Joaquim de esquizofrênico, mas qual tipo? Porque ali eu estou colocando, englobando ele em todos, não é? Sim. Eu tenho que ser mais específico. Esse caso pode ser de um homem. E, desculpem, ele pode estar passando por um momento esquizofrênico, como você disse, Ana, tá? Pode ser uma esquizofrenia insidiosa. Veio, vai ficar um período e vai embora. E ele pode voltar a uma vida normal. Sim. Outro dia eu estava conversando com a menina que trabalha no posto de saúde, né, onde ele trata com a psiquiatra, e ela estava me dizendo que tem dias que ele chega lá muito mal e dá muito trabalho para eles. Sim. Então, eu não sei, né, como que funciona essa questão desse diagnóstico, esse tratamento que ele Sim, passa por isso. Veja bem, a pessoa ela é estigmatizada, tá? Ela começa a entrar nos surtos. Ela vai ficar num lugar onde é que só tem pessoas, tá? Que passam por esses momentos. Com certeza é uma pessoa frágil, às vezes não dá conta de ser casado, de ser pai, de ser avô, não estava pronta para constituir uma. Gente, todo mundo sabe que constituir família é uma das coisas mais difíceis que tem, tá? É verdade. Uma das sociedades mais cruéis que eu considero é a família, porque há uma exigência de esposa, de filhos, de sogra, de pai, de mãe, quando você vai ter filho, o que que você está fazendo pelos seus filhos, o que que você está fazendo com os seus filhos. Então, assim, há um peso sobre aquele casal muito grande. E sem perguntar se eles estavam maduros. Hoje, vocês acham que com 22 anos, 25 anos, é uma idade propícia para constituir família? Na minha Não, claro opinião, que não. não. Depois Né? dos Ainda 30, mais pronto. porque o cérebro ele só está pronto a partir do 25, né? Exato. Tá? A maturidade, né, gente? Então, quer dizer, assim, a nossa educação aqui no Brasil, ela é muito ao Deus dará. É uma aventura. Eu vejo que a maior parte das pessoas, muito jovens, quando elas casam, elas estão brincando de casinha, Sim. não é? Elas acham que vão ter sexo flamejante, direto e reto, mas não, eles não pensam na conta de luz, na farmácia, é, no- Nas compras do mês. nas compras dos meses, nos dia a dia, conviver junto é desgastante. Sim. E daqui Não a pensa na pouco, TPM. e daqui a pouco tempo, né? Até aquele ditado, né? É, o amor começa no motel e termina na pensão, né? Então, Pior então que é o xiste aí. é pior que uma pensão Isso aí é cara. música sertaneja. Isso aí é música sertaneja. Então, Ai, ai. os jovens são conduzidos às questões muito pesadas, sem nenhuma estrutura para ganhar a vida, tá? A gente vai aprender a viver vivendo,
E a vida não é bem assim. Já notaram que filhos de gente mais, que pensa mais, que tem um poder aquisitivo melhor, eles cuidam dos filhos dele, dando um espectro maior, uma visibilidade maior do que é a vida? Uhum. Bom, Verdade. um jovem, pegando esse exemplo, mas não estou dizendo que é, tá, Adriano? Ele pode ter sofrido muita pressão e não ter dado conta. E o eu dele foi sentido, tá? Será que ele não é um histérico? Ô, Ana, talvez eu pensei numa esquizofrenia insidiosa, tá? Uhum. Tá? Com estrutura histérica também, podemos pensar nisso, né? Mecanismo de defesa, né? Tá? Sim. Como uma esquizofrenia insidiosa e uma estrutura histérica. É um caso a E estudar, ele é interessante, caso e bom eu para acho revisar. interessante, sim, eu acho interessante que quando conversamos com ele presta atenção, ele não é do tipo assim que retruca, sabe? Então, por exemplo, às vezes ele chega e fala assim: Ô, Adriana, paga um café para mim, que lá Aqui, na igreja tem Adriana, uma lanchonete. normalmente um esquizofrênico, ele presta atenção, mas às vezes ele finge de alheio àquela situação, Aham, tá? Ele fica totalmente alheio, mas está antenado. É igual uma criança, já viu criança de 25 anos? sim, Você olha para ela, ela está com sim. aquele olhar longe, pode falar, ele não está prestando atenção, não. Lê do Mas engano, presta atenção em tudo. em tudo. Chama a criança, ela não responde, mas está alerta. Tá, né? É. Aí ele vira e fala assim: Adriana, paga um café para mim? Aí eu falo: Ô, Rodrigo, hoje eu não tenho dinheiro. Ele, tá bom. E continua conversando como se nada tivesse acontecido. Tá vendo? Ele Então, não é daquele de insistir, não é daquele de brigar. Não, eu quero café, paga um café para mim, ou sair da igreja xingando. Não. Ele entra, senta, assiste o culto, depois ele vem, conversa com a gente no final, toma um café e vai embora. é isso aí. Vamos embora, vamos dar andamento. A desorganização do pensamento e da comunicação não são raras. Então, pelo que você diz, já não é a primeira vez que você fala desse caso, é uma pessoa que eu não vejo desorganização mesmo, né? No pensamento, né? No cognitivo e nem perturbação nos afetos, tá? Aí já começo a pensar, né? A desorganização obscurece e confunde, aparecendo quando o paciente experimenta ansiedade emergente. Em certo sentido, a confusão do paciente serve como um mecanismo inconsciente de defesa, pelo obscurecimento do tema, do tema que incomoda, tá? Ou tema incômodo, tanto faz. Então, há coisas que eles não dão conta. Eu me lembro que eu estava testando uma mulher que eu cuidava dela, nós estávamos no grupo e toda vez que ela queria falar alguma coisa, para desviar a atenção e chamar a atenção para si, ela começava a falar de sonhos. E o tema daquele, porque o grupo, só um minutinho, né? O meu telefone foi carregando, tá calma. Vamos bater. Então, trabalhar em grupo, a gente define temas. E ao definir temas, nós temos que seguir, né? Eu sempre trabalhei assim. Eu tinha uma antessala, onde é que eu tinha uma mesa com várias coisas. Jornal, cola, revista, tesourinha, papel, lápis de colorir, e cada um chegava e fazia uma brincolagem, fazia algo, alguma coisa manual. Ali eu já estava começando a puxar o inconsciente para trabalhar o projetivo dele, né? A projeção dele. E entravam para a sala e começávamos com um tema, tá? Não, hoje o tema que eu estou trazendo é assim: como é que vocês se sentiram nessa semana com os problemas familiares que vocês passaram? Aí, num certo momento, ela sempre dava um tema. Eu quero contar um sonho meu.
Aí foi uma, duas, na terceira vez eu falei assim, eu não é você que vai falar. Eu é que vou contar um sonho meu para vocês, e principalmente para vocês. Aí ela parava, ela calava, se emburrava, tá? Quer dizer, então, para falar sobre sonhos, era no dia que fosse falar sobre sonhos ou na análise individual. Então, aí, eu percebia esses pensamentos desencarrilhados. Eu percebia a agonia de uma certa afetividade buscada em sonhos. Então, ela sonhava acordada. Perceberam? Como é que nós temos que ficar aflitos com essas pessoas e trabalharem com eles a questão de fazer o ato analítico, de cortá-los a não querer sonhar à luz do dia, no estado de vigília. Porque a partir daí, essas pessoas ficam agressivas. Então, é o momento do ato analítico, tá ok? O período de atenção do paciente esquizofrênico pode ser reduzido e o mesmo poderá representar dificuldades em deslocar o foco de seus pensamentos. Está vendo? Nesse caso, ela queria só falar da carência da afetividade dela, que ela queria a todo momento. E nem todos do grupo, num determinado momento, em determinado tema, queria trabalhar aquela questão, não é? Frequentemente, o paciente parece preocupado com pequenos detalhes e, algumas vezes, isso aparece com capacidade pouco comum de dominar irrelevâncias. Num tema proposto, nós temos que ficar dentro daquele tema. Podemos derivar? Às vezes, mas a derivação tem que ser rápida. E o ego sensor tem que dar um ponto final naquela derivação, porque senão promove um discurso desencarrilhado. Você perde o foco daquilo que você está trabalhando. Então, o ego sensor ele tem que prestar muita atenção nessas sutilezas que podem acontecer no grupo e trazer estados de desconforto a esse grupo. Tá? O esquizofrênico pode também apresentar dificuldade com o aspecto simbólico da linguagem, manifestada por sua tendência para o pensamento, inadequado, concreto ou abstrato. Lembrei de um caso aqui, que numa entrevista, o paciente chegou muito falante, solícito, já era de noite, mas ele usava óculos escuros, e ele vira e fala assim para mim, olha, Sérgio, meu cunhado me incomoda demais. Eu, às vezes eu tenho vontade de matá-lo. E há algo dentro de mim que fala para eu matá-lo. Mas aí eu perguntei para ele, mas como assim que ele te incomoda demais? Ele toca música para mim com sons que me levam a pensar coisas obscenas. Aí eu virei para ele e falei assim, e por que você não conversa com ele? Para ele não tocar esse tipo de música, né, com esses sons. Ele mora junto com você? Não, não mora. Mora onde? Mora até próximo, num apartamento em cima, ou no mesmo quintal? Não, ele mora em Recife. Falei, pô, aí assim, né? O cara escuta o cara tocando em Recife e atingindo ele aqui, né? Em Minas, né? Ok. E aí ele abre a câmera e fala assim, eu vou te mostrar como é que radia de mim luzes terríveis. Nossa, ô, gente, e era o último paciente. Eu passei um aperto dentro daquele consultório, porque deu medo.
né? Falei, esse cara é paranoico, né? Então, fui com calma, fomos trabalhando e percebendo. Então, para vocês verem, olha, repetindo, para o pensamento inadequadamente concreto ou abstrato, aquilo é verdade, é real. Olha o sentimento de... Professor, o som do senhor está picando aí. Melhorou, Heloísa? Aqui não está falando que está estabilidade, não. Agora melhorou. Alô? Tranquilo? Ok, Melhorou. ok. Muito bem. Então, para vocês verem que o abstrato para ele é quase que o concreto. E ai daquele que duvidar, não é? Os distúrbios não existem apenas nas conexões entre as palavras, mas estas mesmas possuem significados diferentes daquele geralmente aceito pelos outros. A função de linguagem, normalmente autônomas, embaraçam-se com os sentimentos sexuais, tá? Então, uma pessoa olhando para o outro, uma pessoa simplesmente faz assim no cabelo e ele está próximo, assim, aquele cara ali está mandando algum sinal para mim. Ele está me olhando, achando que eu sou o quê? Tá? Então, e sentidos agressivos. O tempo inteiro no sentido de agressividade, mania de perseguição, né? Pensamentos paranoicos, perdão, paranoico, né? Alguns com pensamentos paranoicos, né? Aquilo que parece ser, tá? Oides, né? Radical oide significa parece ser, tá? As palavras comuns de uso diário passam a assumir significados especiais. Então, é muito importante. Eu já vou até escolher aqui quem vai fazer o trabalho, quem vai supervisionar esse trabalho para apresentação no próximo encontro. Vai ser Ana Paula Lírio e Paulo. Tá? O Paulo hoje não tá presente. E quem vai supervisionar é a Donizete, Ana Donizete. Tá ok, Ana? Então, vocês vão ter que ler Ana Paula e Paulo, vocês vão ter que ler o livro. Eu nunca lhe prometi um jardim de rosas e fazer Nossa, um quanto seminário tempo. de 20 minutos, tá? Com lâminas, explicando para nós a esquizofrenia e dando a hipótese diagnóstica de qual esquizofrenia que a Débora sofria, tá ok? Isso vai ser na supervisão ou isso vai ser Não, no, na aula? na, no segundo encontro, tá? Tá. Mês que vem. Mês que vem, tá ok, Ana? E aí Ok, você vai supervisionar o trabalho dos dois, tá? ok. Muito bem. Então, repetindo, as funções da linguagem normalmente autônomas embaraçam-se, e isso vocês vão ver demais aqui, ó, tá? A Débora cria um mundo mágico, um mundo especial, que quando ela está com medo do mundo real, tá vendo? Ela adentra para o mundo real dela. E ela fala sobre pensamentos de vertigem, de estar caindo para dentro de um abismo, onde é que tinha um avatar que era o Deus poderoso que se apossava do corpo dela. Então, repetindo, olha, as funções de linguagem normalmente autônomas embaraçam-se com sentimentos sexuais e agressivos. As palavras comuns de uso diário passam a assumir significado especial. Lê para nós, Adriano, faça favor. O paciente esquizofrênico perde muito tempo preocupando-se com fantasias que pouco significam no mundo externo. Para o esquizofrênico, como para outras pessoas, as fantasias representam fuga da realidade e tentativa de resolver seus problemas pela construção de um mundo separado. Entretanto, esta função universal da fantasia
pode ser menos aparente em virtude do uso personalizado de símbolos pelo paciente e de seu estilo de pensamento peculiar. Além disso, ele não tem certeza de onde termina a fantasia e, por vezes, sua conduta manifesta pode ser compreendida apenas em termos de sua realidade interna. Ana, Sandra, trabalhe esse livro também, tá? Na supervisão, né? Porque aí vocês vão poder, Ok. tá? Porque vai ser muito importante, né? Uhum. Trabalhar sobre essas questões de esquizofrenia, tá? Podem trabalhar. Ok. Bom, Ana, lê para nós, por favor. O paciente esquizofrênico pode desenvolver sistemas de ideias mais complexos, o mundo interior de sua propriedade, se suas fantasias forem cultivadas. Quando intacta sua apreciação da realidade, essas fantasias ficam confinadas à sua vida mental. Mas se o paciente é incapaz de diferenciar a fantasia da realidade, a primeira torna-se a base de uma ideia delirante. Ponto. Muitas vezes. Só um minuto, Ana. Então, vocês viram aí, repetindo um trecho que a Ana leu. Mas, se o paciente é incapaz de diferenciar a fantasia da realidade, então nós vimos, nesses filmes que eu já indiquei, Os Três Cristos, como é que chama? Relembra aí, Adriano, o nome do outro, que está fugindo hoje. Tempo Tempo de de renascer. despertar. Isso, Tempo de despertar. Tempo de Despertar, o Marquês de Sade. Vocês viram quando aquele padre lá no Marquês de Sade, ele pega os internos do manicômio e trabalha a fantasia, mostrando a realidade, não é? Eles se tornam capazes de se ver melhor, não é isso? Então, ó, mas se o paciente é incapaz de diferenciar a fantasia da realidade, o eu dentro e o eu fora, tá, Heloísa? Ok? A primeira torna-se a base Sim, de uma ideia delirante. Então, ele vive, ele está naquele dentro dele. Então, nós temos que tirar um pouquinho dele, do dentro dele e mostrar o fora. Ei, olha para cá. Lembrei aqui, dá para a gente fazer até metáfora do mito da caverna, não é isso? Quem vivia Sim, na caverna, as sombras era verdade, não é? Mas era uma verdade que não se tocava, não era palpável. À medida que alguém fugiu de lá e veio para o mundo e tocou na árvore, cheirou uma planta, é, viu um bicho de perto e voltou para a caverna e foi falar aquilo, quase que eles matam ele lá dentro. Eu diria que o mito da caverna é a própria alegoria da esquizofrenia, sim. né? É uma tipificação da questão do de dentro, né? Como o Sim, paciente se vê dentro. se vê isso, né? Continua a leitura, Ana, por favor. Muitas vezes essas ideias são de naturezas filosóficas ou religiosas, já que as lutas do paciente com a natureza de sua própria existência estão generalizadas em questões sobre o significado do universo. Ok? Então, vamos lá. Perturbação da conduta. Heloísa, lê para nós. o paciente esquizofrênico crônico perde, tipicamente, a iniciativa e a motivação. Está entediado, desatento e apático. Não dá atenção ao que acontece e não está interessado em fazer nada, temendo que qualquer atividade possa mostrá-lo inadequado e ridículo. Seus problemas óbvios parecem angustiar sua família mais que a si próprio. Do mesmo modo que a evidente falta de afeto, ausência evidente de propósito
ou motivação pode servir como meio de evitar aborrecimentos. Com frequência, leva os demais à frustração e ao desespero, reforçando mais seu isolamento. Então, perceberam aí, e aí, cada vez que a Adriana fala sobre esse caso lá, mais ele retumba aqui na minha cabeça. Olha, repetindo, o paciente esquizofrênico crônico perde tipicamente a iniciativa e a motivação. Está entediado, desatento e apático. Não dá atenção ao que acontece e não está interessado em fazer nada, temendo qualquer tipo de atividade que possa mostrá-lo inadequado e ridículo. Ele é um embotado. Os afetos deles foi diluído, sabe? Então, nessa questão aí que você leu, Sérgio, falando aí, não dá atenção ao que acontece e não está interessado em fazer nada, temendo que qualquer atividade possa mostrá-lo inadequado e ridículo. Ele quer fazer o curso de preparação para o batismo, ele quer. Tá vendo? Ele falou, não, eu vou fazer. Pronto. Continua a leitura, Adriana. O negativismo é outra anormalidade de conduta característica. Este paciente relaciona-se com os outros, mas, ao mesmo tempo, afirmando sua própria independência e controle, fazendo o oposto do que lhe é solicitado. A conduta do esquizofrênico é muitas vezes desorganizada e inadequada. Persegue objetivos desconexos, inconscientes ou, obviamente, inadaptados. Essa conduta caótica pode oferecer valiosos indícios de suas motivações e sentimentos conflitivos. Perceberam, então? Agora nós vamos ver as perturbações nas relações interpessoais. Sandra, lê para nós, por favor. O esquizofrênico experimenta dificuldade em relacionar-se com os demais. Tem poucos amigos e não confia em ninguém, ainda que seja capaz, algumas vezes, de empatia e sensibilidade pouco comuns. Pode mostrar-se indiferente às emoções mais fortes. Seus conhecidos tentem a evitá-lo, aumentando desse modo sua solidão e isolamento. Quando desenvolve uma amizade, frequentemente é com um proscrito, como ele ou com alguém que o explora em troca de sua companhia. Então, perceberam que eu estou mostrando para vocês, ponto a ponto, aonde esses indivíduos são afetados, né? São afetados nos afetos, são afetados no cognitivo. Agora nós estamos vendo eles sendo afetados nas relações interpessoais, tá? Luísa, continua a leitura. Este conturbado padrão de interação social foi experimentado pela primeira vez no relacionamento do paciente com sua família. A confiança, a cordialidade e a capacidade para relacionar-se com os outros desenvolvem-se nos primeiros anos de vida da criança. O estudo das famílias de pacientes esquizofrênicos revela alta incidência de psicopatologia parental e sutis desordens de comunicação. A criança, crescendo neste ambiente, não desenvolve as habilidades necessárias para a adaptação social bem-sucedida. Não percebe que pode confiar em sua compreensão da maneira como os outros pensam ou sentem, e desconfia até da percepção de seus próprios processos mentais. Pode terminar essa leitura, Heloísa. A criança, em troca, aprende a proteger-se
mantendo distância emocional, preferindo seu próprio mundo autista a Bom, compartilhar você viu aí? experiências. Só um minuto. A Sim, criança, em troca, aprende a se proteger, mantendo a distância emocional, preferindo seu próprio mundo autista, sim, a compartilhar experiências no mundo dos demais. Então, esse aí é a formação do pensamento autista, que é diferente da síndrome autismo, ok? sim. Pode Pode, continuar. tá. Por vezes, seu sentimento de estar sempre olhando do lado de fora é representado concretamente através do fenômeno da desrealização e despersonalização, enquanto os outros parecem relacionar-se entre si com cordialidade e intimidade, só ele é excluído. Tá vendo? Ou ele se sente, ou está, ou se, como é que é? Ou ele se sente, ou acha que os outros estão excluindo. Agora, se ele já está rotulado, acabou, ele foi estigmatizado, não é? Peraí, só um minutinho. Ah, tá. Ok, vai lá. Então, ele se sente estigmatizado e excluído. Sabe aquele olhar assim de olhar para a pessoa e já determinar, não é? Que ela é uma persona não grata? Então, esse olhar de exclusão, né? É, Ana Paula Lírio, lê para nós. Dá para Sim, você ler? professor, estou reconectando aqui. Tá. Tem Dá. jeito? Então, lê para nós. O paciente esquizofrênico tem reações emocionais simultâneas e contraditórias para com os demais. As primeiras experiências familiares do esquizofrênico estimulam ira tão intensa e proporcionam controles tão inadequados que a repressão se torna impossível. A ambivalência consiste do esquizofrênico estendendo-se a todas as suas relações e contribui para a sua conduta irregular e incoerente em seus contatos com os demais. Termina a leitura, por favor. Pulou, assim, aí. A desconfiança e o medo da intimidade, a ambivalência e a dependência apegada do paciente influenciam todos os seus contatos humanos e assim determinam a qualidade geral de sua conduta transferencial para com o analista. Bom, então vocês viram aqui que eu já estou entrando na abordagem, né, dentro da nossa clínica analítica, e mostrando também as dificuldades por medos e exclusão que eles sofrem lá fora. Então, o nosso trabalho inicial é de acolhimento, é de maternagem, é de amor. É o que Faí Bahia falou, emprestar o nosso ego à moratória, porque essa pessoa já foi excluída demais, ela já foi pré-julgada o bastante. Sintomas secundários e benefícios secundários. Os sintomas secundários, tais como alucinações, ilusões, delírios e condutas extravagantes, são derivativos dramáticos de perturbações primárias do pensamento e do sentimento. É quando há uma regressão e fixação num ponto tão profundo
tão primevo da sua vida que ele se sente como um bebezinho. Sabe aqueles bebezinhos deitados? Às vezes eu ficava vendo meus filhos, novinho, no berço, você vendo aqueles origami, assim, né? E eles olhando assim, tipo, navegando, tentando entender. Seria mais ou menos, para quem está vendo, eu acho que essa é a melhor descrição. Naquele filme A Cela, ele mostra muito bem isso, né, gente? Na hora que o pai está surrando o filho, queimando as costas dele com ferro quente, mostrando, tirando o roupão de uma mulher e mostrando o sexo dela para que ele virasse homem. E aí, quando ela consegue entrar dentro do inconsciente dele, a gente vê um mundo, ele correndo, criancinha, nas escadas, estão lembrados? O cavalo sendo fatiado por lâminas, ela sendo colocada como um avatar, a Virgem Maria queria salvá-lo. São grandes delírios e com avatares poderosos que mandam e comandam a vida daquele indivíduo. As reações pressentidas nos demais indivíduos inibiram as pessoas normais exibir conduta tão extravagante. O paciente esquizofrênico não é afetado desse modo, mesmo que seja consciente das reações alheias. Sua patologia primária proporciona não apenas o material para o desenvolvimento de sintomas secundários, como também destrói o mecanismo que normalmente os controlaria e inibiria. Ou seja, ele regride a um estado primitivo tão grande que ele é uma criancinha, tá? Contando uma história que ele viu um ET, que o amigo dele é um monstro geleia, que o amigo dele tem uma arma que congela as pessoas que querem fazer mal a ele, ou que a Virgem Maria aparece e conversa com ele. Tais sintomas secundários têm significado dinâmico e devem ser explorados e compreendidos como quaisquer outros. Ou seja, se o Hitler entrar na sua sala, então que o trate como tal, né? Entenda a verdade dele, o dentro dele. Tem significado dinâmico e deve ser explorado e compreendido como quaisquer outros. Como uma pessoa falar que não aguenta mais o casamento e está sendo opressor, que ele quer separar, mas que a mulher faz chantagem emocional e ele sempre volta atrás da separação e sofre, sofre, sofre. Ele não está dentro da verdade dele, mas é uma verdade mais perto da lógica. Há o outro que a nave espacial vem buscar ele para levar ele para uma viagem intergaláctica, não está dentro da nossa verdade, mas está dentro da verdade dele. Representam tentativas de adaptar-se ao déficit primário do paciente, defendê-lo da ansiedade, preparar o dano psicológico causado pela enfermidade e auxiliá-lo a restabelecer contato com o mundo real. Por exemplo, as alucinações oferecem oportunidade para exteriorizar conflitos internos, proporcionando ao mesmo tempo, tá, gente? Proporcionando ao mesmo tempo ao indivíduo um sentimento de importância e gratificação narcísica, além de protegê-los da solidão. Oi, Ana Paula, pode perguntar.
Professor, então, assim, olhando essa forma de comportamento, né? Sim, E fazendo assim essa comparação que o senhor falou, né? Que somos nós que estamos fora da realidade do outro, né? isso. Então, assim, é, eu penso assim que às vezes dá uma grande dificuldade de conseguir separar essa realidade dessa fantasia como naquilo que se diz sobre as crenças. Porque, E, querendo ou não, todos nós temos uma crença interna. Porque nós sempre estamos esperando uma busca, não uma busca, alguém que venha nos buscar. Por exemplo, nós falamos agora há pouco, no início, sobre a mãe, né, e a criança no berço, né? Essa mãe dali que falta aquele momento, aquela criança, como que essa criança vai interpretar ali na sua necessidade? A mãe que, por exemplo, está no banheiro e ela está lá no berço chorando, aguardando essa mãe chegar para acalentá-lo. veja bem, Ana Paula, não existe supermulher, não existe supermãe, não é? Não é isso que estou falando, e nem satanizando a mãe. A mãe também é um ser humano que precisa ter o tempo dela. Mas esse tempo dela, quando ela tem um filhotinho, né, recém-nascido, um neonato, ela tem que saber que ela agora vai viver um bom período da vida dela em função dele. Porque ter filhos é uma escolha. Aquele homem que é pai daquela criança, também ele tem que entender que ele vai ter que viver um bom tempo em função daquele filho. Por isso que eu... Sim, eu entendi. Eu falo assim sobre essa crença da espera. Por Não, exemplo, que como o outro disse sobre esperar nesse ponto da esquizofrenia, dessa fantasia, dessa psicose, dele esperando o extraterrestre vir buscar, sim, né? é aí que eu ia chegar aí agora. Tá? Ah, tá. Então, como houve uma despersonificação do eu dele na fase de neonato, primeira infância, infante, segunda infância, e ele vai constituir, né, a psicose na infância, né? Porque não existe psicose da infância, tá, gente? Psicose é psicose, como não existe gripe da infância. Gripe é gripe, na infância ou no adulto, tá? Não existe psicose da infância. Psicose é psicose, na infância ou no adulto, tá? Então, como já há essa desestruturação, e se esse paciente chega cedo, jovem ainda, para a tua clínica, ou já em estado já de adulto, nós temos que abordá-lo dando credibilidade o de dentro dele, entendeu, Ana Paula? E mostrar a ele, aos poucos, que nós temos que trabalhar para que ele possa se apropriar de uma questão chamada tempo. A relação homem-tempo se dá na primeira infância, na fase que a criança está aprendendo a controlar o esfíncter anal. Estão lembrados de relações objetais? Então, se não houve uma boa educação, né, um bom acolhimento nessa fase, assim, um exemplo, se foi humilhação, abandono, não é? Essa criança, na formação do eu, que ela está saindo da fase oral para a fase anal, que é a fase do pai, vai haver a despersonificação total. E essa criança perde a apropriação de tempo, de espaço. Então, como que se confecciona uma realidade? Da primeira para a segunda infância, quando ela está começando a estudar, e ela começa a determinar forma, cores, triângulo, círculo, quadrado, retângulo, áspero, liso, rugoso, percebe?
Então, essa realidade, quando ela é desconectada, ou melhor, ela não há substrato para ser conectada à frente, ela não vai se sustentar nesse substrato. Então, toda vez que eu olhar para cá ou para lá, eu estou vendo formas geométricas. Essa sala minha aqui é em forma de quadrado. Estou vendo é, vínculos, né? Em todas as partes. Ela é clara, é um branco, neve. A sensação que dá é que a parede é lisa. Eu vejo sombras por causa da entrada de luz de uma forma que a janela está numa posição errada. Então, não estou vendo ali como um fantasma, como um rato que está saindo pela parede. Então, percebe como que nós temos que, primeiro, trabalhá-lo na apropriação do tempo e das formas geométricas, da estruturação, o que é verdade, o que é falso. Ao ler o livro, você vai entender melhor do que eu estou dizendo e da tua pergunta, que é muito bem elaborada, tá, Ana Paula? Mas depende agora de você estudar de uma base mais simples, tá, É, joia? nessa, é esse aí que eu acho um grande desafio, né? Sim. Nessa permissão de entrar nessa fantasia do outro e Ah, desconectar ali o real, né? Trazer à tona. e o dentro dele, né, para trazer ele para fora, né? É, Porque isso, aham. ao tirá-lo da caverna, você está mostrando aqui, ó, o sol queima a sua retina, não é? O sol do meio-dia é muito forte, a roseira é bonita, mas você pegar aqui no espinho vai furar teu dedo, entendeu? Uhum. Mostrar a nova concepção de tempo e espaço, tá? Seria, ou seja, mostrar um mundo em 3D, porque o mundo dele ainda é binário, tá? O mundo dele ainda é muito infantil. Tá ok? Lê para nós aí, Ana Paula, faz favor. Alguns pacientes esquizofrênicos pretendem ter controle consciente sobre seus sintomas psicóticos, explorando-os em seu benefício pessoal. No entanto, essa pretensão representa, habitualmente, tentativa de manter algum sentimento de onipotência e autocontrole. E esses benefícios secundários podem complicar ainda mais os sintomas da esquizofrenia. É isso aí. Então vamos lá. O problema da identidade pessoal. Sandra, lê para nós, por favor. O paciente esquizofrênico experimenta desejo e temor simultâneos, de fundir-se em união simbiótica com outras pessoas. Isto tem origem em sua tentativa de uma relação com a mãe, mas se estende a outros indivíduos em sua vida e entrevistador. Quando criança, sentia-se confuso e assustado pela experiência alternada de rejeição e sufocante superproteção no relacionamento com a sua mãe. Ao mesmo tempo, sentia-se aterrorizado pelas consequências dessa união e perturbado por sua dificuldade em perceber com precisão os limites que o separavam do resto do mundo e, particularmente, outras pessoas. Quer ser, na realidade, distinto e separado, ter existência e identidade própria, seria isso? Sandra, gente, desculpa, eu acentuei palavras nesse seminário que não tinha e comi palavras aí, né? Identidade própria, tá? Pensando, aquela mania de pensar rápido e a mão não acompanhar, né? Mas vamos lá. Continua a leitura, por favor. Quer ser, na realidade, distinto e separado, ter existência e identidade próprias, mas teme o isolamento, o abandono e a perda de segurança, que daí poderiam resultar. Continua a leitura, por favor, Sandra. Resultar dependência. Lê para nós, então.
O indivíduo esquizofrênico tem aumentadas as necessidades de dependência e reduzida a capacidade para gratificá-las. Sua psicopatologia prejudica a capacidade adaptativa. É realisticamente menos capaz de cuidar de si próprio e mais dependente da ajuda dos demais. Sua autoconfiança e apreciação própria de sua capacidade para ir adiante no mundo estão também prejudicadas. Vê a si mesmo como menos capaz de competir do que é realmente. Este desamparo, real e fantasioso, conduz à regressão e a um mundo dependente de adaptação, pelo qual confia aos outros aquilo que não sabe, não pode fazer. Então, Sandra, te lembra um pouco aí aquele caso Laurinho? O que você acha? Sim, certeza. Era mais ou menos isso que eu levava, né, para a supervisão A a mãe respeito da e, mãe, né? e a Laurinha trabalhando nessa situação, não é verdade? Tá? Sim, sim. Afirmação, regressão e luta por poder e controle. O paciente esquizofrênico abriga sentimentos hostis e coléricos, por ele percebido como opressores. Relaciona-se com o seu conflito a respeito de uma simbiose e individuação. Ao mesmo tempo que ele quer ficar grudado na mãe, no tio, seja lá em quem for, ao mesmo tempo ele parte para o surto, ele parte para a explosão como se ele quisesse, sabe, assim, se dividir. O eu dividido de lâmina, né? O indivíduo esquizofrênico sente-se inadequado e impotente. Compensa este sentimento demonstrando seu domínio sobre os outros e tentando exagerar seu poder. O desejo do poder e de domínio, juntamente com seu sentimento de inadequação, é a tendência para estreitamento e a fantasia, conduzem-no a a um interesse pela magia. Normalmente são supersticiosos, buscam muito magias, terreiros de quimbanda, e por aí vai, tá? Magia negra, estudos demoníacos, de demonização, né? Dê para nós, Heloísa, por favor. Ao ignorar as normas da lógica, o esquizofrênico espera obter aquilo que, de outra forma, não conseguiria. Sua magia pode assemelhar-se ao desenho mágico do histérico ou mágica coercitiva do obsessivo, mas é caracterizada por um afastamento mais completo da realidade, por uma propensão ao comportamento extravagante ou autista, que não aparece no neurótico. O esquizofrênico é um indivíduo que tem maneira incomum de pensar, sentir e falar sobre os mesmos assuntos que todos pensamos, sentimos e falamos. Ok. Muda os atalhos afora, na soturnidade de alta noite, e ela caminhava. Eu, no calabouço sinistro de Nina, dor absurda, como a de esfera devoradora, devorando entranhas, sentindo unia sensibilidade atroz, morder, dilacerando-me, ela transfigurada por tremenda alienação, louca, rezando e soluçando baixinho, rezas bárbaras. Eu e ela e eu, ambos alucinados, loucos na sensação inédita de uma dor jamais experimentada. Cruz e Souza, Balada dos Lobos, tá? Que está nesse livro aqui, O Labirinto Humano. É uma poesia feita por um esquizofrênico,
Bonita, não é? Muito bem, nós estamos terminando o nosso seminário aqui hoje, tá ok? Daqui para frente são ainda mais 60 e tantas lâminas para vocês estudarem, depois nós vamos ver, tá? Aí nós vamos ver a história, o percurso clínico, alguns casos clínicos meus que eu trago, alguns de outros autores e o trabalho que eu reservei para a Ana Lírio